Neste tutorial, vamos ilustrar as potencialidades do Porlex em contexto educativo. O Porlex é um recurso que permite selecionar conjuntos de palavras e constituir exercícios específicos com formatos à escolha do professor. E tudo isto apenas com as ferramentas do Excel. O objetivo aqui é mostrar de que modo professores, educadores e outros profissionais podem usar esta base de dados lexical para criar atividades pedagógicas. Qualquer que seja a atividade, uma ferramenta indispensável é o filtro automático do Excel. O filtro automático é um comando do Excel que permite pesquisar informação de acordo com critérios específicos. Por exemplo, suponhamos que, para algum exercício, precisamos de palavras com 5 letras. Para se utilizar o comando filtro automático, é necessário selecionar a primeira linha do Porlex, que é a linha de cabeçalho, e escolher, de seguida, no menu Dados, a opção Filtrar. Cada célula do cabeçalho passa a dispor de uma seta pendente, que mostra os vários valores dessa coluna. A partir desses valores, podemos especificar critérios de filtragem. Voltando às palavras com 5 letras, selecionamos o valor 5 da coluna Número de letras. Podemos fazer isto de 3 maneiras. Desmarcar um a um os valores que não queremos. E clicar, de seguida, no botão OK. Desmarcar a opção Selecionar tudo, e clicar depois no valor pretendido. Ou escolher a opção Igual a, e escrever o algarismo 5. Com este procedimento de filtragem, apenas ficam visíveis as linhas ou entradas, cujos valores correspondem ao critério selecionado. As restantes linhas são ocultadas por completo. Os critérios de filtragem podem ser aplicados para as colunas que se desejar. Basta filtrar a lista com base numa coluna. Depois filtrar a lista resultante com base noutra coluna. E assim sucessivamente. Através dos filtros automáticos, podemos gerar um sem número de listas de palavras, criteriosamente controladas quanto às características ortográficas, fonológicas, gramaticais ou outras. Os estudos sobre a aprendizagem da leitura e da escrita são unânimes em mostrar que os progressos na aprendizagem dependem em parte das características das palavras. É possível ler muito bem palavras curtas e familiares, e ao mesmo tempo, continuar a soletrar palavras longas, desconhecidas, ou com ortografia complexa ou inconsistente, irregular. Consideremos, por exemplo, a realização de uma atividade para consolidar o domínio das correspondências entre grafemas e fonemas, isto é, entre letras e sons da fala. Consideremos ainda que o grafema-alvo a exercitar é o R duplo. O R duplo é um grafema complexo, pois tem mais do que uma letra para representar um som. Tem 2 R's para o som R. Na leitura é consistente, porque o conjunto de 2 R's lê-se sempre R. Mas, na escrita, está associado a uma regra de contexto, pois só se usa para escrever o som R quando este ocorre entre 2 vogais. Já no princípio da palavra, o som R escreve-se com apenas uma única letra R. Para selecionarmos todas as entradas que contém este grafema complexo, teremos de aplicar um filtro na coluna da ortografia. No filtro, selecionamos a opção Contém e escrevemos 2 R's. A aplicação deste filtro resulta num total de 989 entradas lexicais com este grafema. É um conjunto bastante heterogéneo, já que compreende palavras de diferentes extensões, classe gramatical, acentuação, padrão fonético, entre outras características. Se pretendermos um grupo mais homogéneo de palavras com o grafema R duplo, só temos de especificar os critérios adicionais a atender. Podemos definir, por exemplo, que as palavras têm de ser nomes, bissilábicas, graves e de estrutura CVCV. Para criarmos este subgrupo, vamos à coluna da classe gramatical e desmarcamos a opção Selecionar tudo, clicando de seguida nos 3 valores que contém nome, NO. Das quase 1000 entradas com os 2 R's, 549 são nomes. De seguida,
Na coluna relativa ao número de sílabas ortográficas, ativamos o valor 2. Isto reduz significativamente a lista para 56 palavras bissilábicas. Na coluna relativa à posição da sílaba tónica, selecionamos a opção GR, de grave. Ficamos então com 42 palavras. Por fim, na coluna do padrão fonético 1, selecionamos as entradas que contêm a estrutura CV-CV. O conjunto destes 5 critérios aplica-se apenas a 38 registros das mais de 27.000 entradas lexicais do Porlex. A rápida pesquisa, a partir do Porlex, de grupos de palavras semelhantes, liberta o professor para a criação propriamente dita das atividades. O formato das mesmas depende agora da sua imaginação. Estão assim criadas as condições para uma prática maciça, de conjuntos coerentes de palavras. Vimos neste tutorial como a escolha de conjuntos de palavras consistentes pode ser feita facilmente recorrendo ao Porlex. Agora é só pesquisar. Mas em cada nova pesquisa, lembre-se sempre de desfazer os filtros utilizados na pesquisa anterior. Para tal, é preciso selecionar a opção Limpar filtro, repetindo este procedimento para todas as colunas com filtro ativo. Em alternativa, poderá selecionar no menu Dados a opção Limpar, retirando num só passo todos os filtros aplicados. Sendo uma base de dados que reúne informação ortográfica, fonológica e gramatical sobre as palavras, o Porlex apresenta-se como um recurso útil na construção de atividades de leitura e de escrita e de construtos associados com a consciência fonológica e a discriminação visual e auditiva. Mas as suas potencialidades não se esgotam aqui. Ele pode ser usado na exploração livre das palavras e dos sentidos, contribuindo para o desenvolvimento do vocabulário e do conhecimento semântico e morfológico. Até lá, boas inspirações na criação de exercícios pedagógicos.